Eu não douro a pílula e eu não fico no muro. Eu costumo mostrar as coisas e muitas vezes usar palavras muito assertivas para fazer isso. Isso faz com que muita gente confunda isso com torcida. Só que não é, porque eu sempre dou os dados, sempre dou a linha na qual eu estou me baseando para dizer aquilo. Mamilos Café. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Mamilos Café. Esse espaço bem aconchegante que a gente organizou, preparou, fez bem bonitinho para receber convidados que têm mentes instigantes para conversas de peito aberto. Esse lugar aqui está reservado para você, para a nossa conversa de hoje. E eu vou apresentar a nossa convidada. Desde que começou, assim, falou... Gravando, eu tô tentando não imitá-la, porque sou fã e adoro fazer o que ela faz também. Deixa eu contar um pouquinho. Ela tem passagem por todos os grandes veículos do país. Seja no jornal, na revista, no rádio ou na TV, está sempre comprometida com a notícia, com uma análise destemida e, por vezes, que suscita paixões de ambos os lados. Fora do ar, ela é uma mulher leve, divertida, que não perde um show e curte uma balada. Equilibrando família, amigos e carreira, o Mamilos de hoje tem o prazer de receber a jornalista Vera Magalhães. Seja muito bem-vinda, muito bom te receber aqui. Muito bom estar aqui, Cris, Ju, que não está aqui, mas está aqui. Tá aqui, ó. Que fez bolinho pra gente, o cafezinho tá uma delícia, a caneca é linda, o espaço é maravilhoso. Eu já tinha estado no outro estúdio e agora aqui, então sempre muito bom estar no Mamilos. Aqui é sempre chumbo trocado, muito chumbo de amor. Vamos começar com o bolinho, então, o pessoal ver que a Ju fez de verdade, foi ela que fez. Ó, que Olha beleza. Só, um bolinho de fubá com goiabada. Especialmente preparado pra você. Deixa eu servir aqui um pedacinho. Esse tá bom, né? Que bonito tá. Certeza que tá bom. Não exagera na fatia, né? Que... Ela já malhou antes de vir hoje. Correu muito. Gente, ela põe a goiabada no meio do negócio. Põe. Aqui, ó, tem um garfinho aqui atrás. Fica à vontade. Vera, vou servindo o bolo para contando a sua história, que é uma história fascinante de amor pela notícia. Mas eu queria começar pelo começo, entendendo um pouquinho o que te compõe, o que faz a Vera Magalhães ser a Vera Magalhães. Então, me conta um pouquinho das suas raízes, da Vera criança, da casa, da escola. Como é que tudo começa? Cris, eu sou uma de duas filhas de um casal classe média ali, os dois vindos de famílias oriundas do mundo do direito. Então, meu pai, filho de juiz, minha mãe, filha de promotor, os dois se encontram trabalhando no serviço público, num departamento do Tribunal de Justiça. Se conheceram assim e se casaram. Meu pai foi advogar, advogou primeiro com meu avô, depois prestou concurso público, foi advogado do DR, e depois concurso para magistratura. Meu pai é juiz. E quando eu nasci, ele estava nessa, de concurseiro. Então, eu lembro de muitas temporadas do meu pai se matando de estudar para concurso. Ele fez uma vez, não passou, fez duas vezes, não passou, passou na terceira. E aí, quando você é filha de juiz, a sua vida é muito morar em várias cidades. E a gente se mudou bastante. Morou no interior, eu morei em Andradina, depois morei em Santo André. E foi lá que eu passei os anos finais da minha infância e toda a adolescência até o período de entrar na faculdade. Então, eu sou paulistana, mas tenho um pezinho no interior e um grande pedaço de mim é do ABC. Todo mundo pensa, inclusive, que eu sou do ABC. Ah, garota do ABC, não. Eu cresci em Santo André, morei 15 anos lá, mas eu sou paulistana. Então é isso, a origem é essa. Fui a única que pegou um desvio e não foi para o mundo do direito, porque a minha irmã também é advogada, minha mãe é advogada, todos os meus primos, todo mundo da minha família é do direito. Eu fiz 2 anos de direito, entrei no direito depois do jornalismo, no ano seguinte. Cheguei a cursar as 2 faculdades juntas, mas aí depois eu entrei em redação e me casei aos 22 anos, então não dava para conciliar tudo isso. E aí eu abandonei o direito para desespero do meu pai. Então, Vera, a origem é essa.
tem uma coisa importante. No ensino médio, fui aluna do Reinaldo Azevedo. Mentira! Reinaldo Azevedo foi meu professor de redação e de literatura, lá em São Caetano. E ele era um bom professor? Excelente professor. Era aquele professor que cativa todos os alunos com essa mesma verve que ele tem no jornalismo, ele tem dando aula. Então, imagina você estudar o Alto da Barca do Inferno com o Reinaldo Azevedo. Gente, que delícia! Faz até o Gil Vicente ser interessante. E aí eu me apaixonei primeiro pelo Reinaldo e depois pelo jornalismo por causa do Reinaldo. Foi por isso que eu fui fazer jornalismo, por causa da influência do Reinaldo. Que demais! Agora, eu acho muito bonita a sua relação com seu pai. Seu pai já está idoso, os nossos pais estão envelhecendo, né? Então, precisando de cuidado, de um tipo de atenção que é difícil para a gente que tem carreira e está fazendo um monte de coisa. Eles estão idosos e a gente ainda continua aprendendo com eles. O que você aprende com seu pai hoje? Olha, Cris, é impressionante porque meu pai tem uma condição ali cognitiva. Ele tem uma doença que não é o Alzheimer, mas ela chama doença com corpus de Levy. E é um tipo de demência e que com ele teve um avanço lento por muito tempo. Isso foi diagnosticado bem cedo. Ele tinha acabado de se aposentar. Aos 70 e pouco, ele já teve esse diagnóstico. Ele teve primeiro uma crise oriunda da aposentadoria, uma crise de pânico e de depressão muito profunda, porque era alguém super engajado no trabalho. E quando teve a circunstância de ter de se aposentar, porque juízes até o tempo do meu pai tinham de se aposentar aos 70 anos, e se você pensar, isso é muito jovem, ele não tinha se preparado para fazer nenhuma transição para nenhuma outra coisa. Então, meu pai era um juiz, era a encarnação de um juiz. E quando ele se viu desprovido disso, e tem uma coisa ali de compliance, que você não pode mais nem ir no café com os colegas, você não pode mais frequentar o tribunal. Expulso da vida, né? Porque tem um medo de que muitos vão advogar e exercem ali algum tipo de tentativa de controle nos amigos ou de lobby. Então, é uma coisa preventiva para evitar esses lobbies, mas também te priva do contato social. E ele se viu muito perdido do que fazer e eu acho que isso precipitou um pouco a condição dele. Aliado ao fato de que ele sempre foi muito esportista e também começou a sentir uma artrose, uma artrite. Então, dos dois lados que ele se equilibrava, as coisas começaram a ficar muito ruins muito rapidamente. E a minha mãe foi a que assumiu, ela sempre foi essa pessoa de assumir tudo e passar a cuidar do meu pai. E depois que ela faleceu com câncer, aí ele ficou um pouco mais perdidão ali. Então, eu e a minha irmã entramos para suprir e para tentar manter ali uma vida que desse a ele, né, nessa nova condição, alegria e contato com os netos, etc. Então, é isso que a gente procura fazer. Mas é uma coisa que você tem que se treinar. Que aquela pessoa brilhante que você conheceu e que era um desembargador respeitado, aos poucos vai desaparecendo e dando lugar a uma outra pessoa. O que tem, né? Sempre a gente tem que ver um lado bom. Meu pai ficou uma pessoa mais doce com essa condição. Ele sempre foi uma pessoa muito dura, rigorosa, juiz mesmo. E a gente não tinha medo porque com a gente ele era muito amoroso, sempre foi, mas muita gente tinha medo do meu pai. E ali inflexível, o certo era o certo, o errado era o errado. Acho que eu dei um pouco do jeitão dele, que muita gente me acha meio durona, mas eu acho que veio dele. E agora, com essa condição, ele se tornou mais doce, se tornou mais terno mesmo. Então, eu acho que o lado bom é esse. A gente tenta fazer com que ele tenha momentos ali de fruição, de prazer, que cada vez parecem mais restritos, né? A vida dele é uma vida muito restrita, de quem está em casa, está numa cadeira de rodas e está com essa privação de memória, mas tornar o mais agradável possível. Agora, Vera, a gente é também essa geração que cuida dos pais, tem filho, tem a carreira, não dá para equilibrar tudo o tempo todo, tem pratinho caindo para todo lado, mas como é que você minimamente consegue manter a sanidade no meio de tarefas tão diferentes e todas exigem emocionalmente muita entrega? Cris, eu acho que eu tenho uma sorte,
que eu vendo as minhas outras amigas que estão nessa mesma condição, todas nós estamos nessa condição, eu acho que isso me ajudou. Eu não vim muito com o chip da culpa. Que bênção! Então isso Conte-me mais sobre isso. Eu acho que é uma questão. Acho que o fato de eu ser ateia me ajuda nesse aspecto. A culpa cristã não foi uma coisa que me foi introjetada ali. E meu pai é ateu também, sempre foi, muito pragmático. E a minha mãe era católica quando a coisa apertava. Eu adoro. Quando o cachorro late pro nada. Apertava, ela realmente ia lá, fazia... Mãe, por que você não tá comendo? Tô de promessa. Ih, alguma coisa deu ruim. Mas a religião não era uma coisa pesada na minha casa. Passou batido e o meu pai um questionador muito grande de qualquer coisa que não fosse muito racional. E eu vi meu pai construindo a carreira dele muito nessa coisa. Olha, eu vou trabalhar, mas de manhã eu vou jogar o meu tênis porque é importante, porque isso me dá ali a saúde, me dá a sanidade. Então isso já foi uma coisa normalizada desde a minha infância, que tem que ter uns espaços para você. Minha mãe, por outro lado, eu acho que trouxe o lado social para minha vida. Ela sempre foi muito firme, muito presente na vida dos amigos, aquela pessoa que era agregadora das amigas dela. E com os meus amigos, era na minha casa que todo mundo se reunia. Um lar contemporâneo, né? Era um lar muito contemporâneo. Ateu e a mãe cheia de amigo. E a gente que sabe foi fazer uma faculdade de Direito aos 40 anos também. Então, isso também me deu ali uma visão de uma mulher que estava indo defender o lado dela muito mais tarde, sabe? Porque ela tinha se formado no ensino médio, tinha ido trabalhar, mas não tinha feito faculdade. E aí sentiu falta disso. Ela já entendia de direito muito mais que muito advogado, por causa do convívio com o pai, com os irmãos, com o meu pai. E sempre foi a pessoa com mais opinião que eu conheço. E aí foi fazer direito, foi uma aluna brilhante, logo foi advogar. Então conseguiu ter... ela já tinha trabalhado, ela trabalhava como professora de inglês, trabalhou no serviço público, como eu falei, mas foi advogar e eu vi uma pessoa se realizar na profissão tardiamente. Então, eu acho que a coisa da culpa não veio comigo. Eu logo fui trabalhar em redação, meu marido também trabalhando em redação, os dois trabalhando muito. Quando a gente teve filho, já foi nessa condição. Então, eu sabia que eu não ia estar presente o tempo todo, mas que quando eu estivesse presente ia ser muito legal, porque eu gosto dessa coisa de maternar também, de dividir as coisas com eles, ter um repertório em comum com eles. Então, essas coisas se resolveram meio naturalmente. Eu não precisei... Eu fui fazer terapia depois. Eu fui começar na terapia, eu estava para fazer 40 anos. Aí, uma crise conjugal, tal. Aí, eu fui fazer terapia e isso resolveu um tanto de outras coisas. Mas a coisa dessa culpa de não estar presente demais para os filhos, de ter de trabalhar, essa eu acho que eu passei relativamente bem. Pois é, no meio disso tudo ainda tem um casamento que está indo para 3 décadas, né? Muita coisa, se casou muito jovem. Nesse tempo, vocês ficaram um ano separados, depois voltaram. Qual que é o segredo, depois de quase 30 anos, para um relacionamento longevo? Olha, é impossível que isso aconteça sem algumas crises. Essa crise em que a gente ficou 1 ano e 2 meses separados foi a mais séria. Ele chegou a montar uma casa, a gente chegou a estabelecer um regime de divisão dos meninos. Dessa vez eu achei que seria para valer. Mas antes disso, a gente já tinha tido outras 3 pequenas separações. E aí, bem curto. O segredo é de, a cada década... Dá um tempo, faz um sabático. É uma boa ideia, na real. Seria boa, né? Mas nunca é sem dor, né? Opa! Então, esses aí foram momentos tumultuados, mas também foram importantes. Eu acho que foram importantes para a gente desmistificar um pouco também do casamento. Casamentos, ainda mais casamentos duradouros. De pessoas que têm vidas interessantes e conhecem gente interessante, vão ser permeados por traição, vão ser permeados por dúvidas se você quer continuar naquela relação, se você nunca mais quer se apaixonar, se você nunca mais vai sentir aquele frio na barriga por outra pessoa. E a gente viveu todas essas etapas e discutiu todas essas etapas. E percebeu e viveu lá fora para ver que o que a gente tinha era melhor do que tinha lá fora. Então, acho que isso foi importante. Eu acho que esse test drive da vida separados foi uma coisa que sedimentou muito o nosso amor. Eu lembro que
tem 2 momentos da minha terapia que eu lembro muito. Quando eu fui para a terapia muito desesperada, porque ele queria se separar em 2012. E aí eu descrevia, tipo, um cenário apocalíptico caso eu me separasse. E aí o meu terapeuta, o Dr. Arthur Kaufmann, virou e falou assim, olha, a sua vida é maravilhosa. Você é editora de uma coluna. Você está aqui me contando tudo o que você faz, todos os amigos que você tem, como é a sua relação com seus filhos. Por que você acha que você precisa continuar casada? E esse foi meio ponto de partida para eu ressignificar a coisa do casamento. Dali a 4, 5 anos, a gente teve uma outra crise. E aí fui eu que entrei em crise, que questionei estar no casamento. E aí foi essa separação mais longa. E aí, quando a gente voltou, não foi porque eu achava que eu precisava estar casada. Foi porque eu tinha visto como era a vida sem estar com ele e era melhor com ele. E aí ele me procurou e falou, olha, eu quero voltar. E aí foi um longo trabalho e tal. A gente foi voltando aos poucos, começou a namorar de novo. E hoje eu tenho certeza que essa redescoberta do casamento é muito importante para qualquer um que queira estar bem e casado. O Cabral tem uma vida hoje profissional que obriga ele a viajar muito. Ele agora fez campanha fora de São Paulo como marqueteiro e ficou vindo para casa só nos fins de semana durante 5 meses. E você ter admiração pelo que o outro está fazendo, pelo que ele está entregando. E isso dá muito tesão, e isso renova realmente a energia do casamento. Eu acho que a gente tem repertório junto, a gente faz coisas junto e isso é sempre legal. E a gente tem muita admiração pelo outro. Isso é ótimo, um tempero excelente. E desse tempero, 2 meninos lindos, né? Que já estão enormes. E a gente tem conversado muito sobre, na última década, mas mais ainda nos últimos 5 anos, sobre o comportamento dos homens, sobre machismo, sobre violência doméstica. Como é que, como mãe de menino, você encara isso? Como é que você leva essas conversas para dentro de casa? Olha, são difíceis, mas os meus filhos me ajudaram muito, porque essa geração já veio meio moldada para ser diferente. Que idade eles estão, Vera? São 2 gerações quase, né? Embora na teoria os 2 sejam geração Z, mas o Lucas é o inicinho ali, é entre um milênio e geração Z, ele tá com 24 e o Felipe tem 16. Tem uma diferença longa, grande entre eles, porque eu tive 3 perdas no meio do caminho, que foi um outro processo bem duro. Mas, de novo, eu acho que eu tive sorte em vários aspectos. Eles são muito amigos entre eles, apesar dessa... Sonho de toda mãe, né? Dessa diferença de 8 anos. E amigos não só no sentido do Lucas ser meio paternal com o Phelps. Eles realmente têm interesses em comum, eles conversam de igual para igual, sempre foi assim. O mais novo mostra. Você ainda coisas fala as crianças, porque eu falo, minha filha fica brava. Ele que mostra coisas pro mais velho, mãe, eu tenho que mostrar isso pro Phelps. Então eles têm uma coisa deles ali muito própria e sempre tiveram. E eu acho que o Lucas foi um exemplo de homem, além do Cabral, pro Felipe, porque ele sempre foi um menino muito ciente ali da questão do machismo, da questão dos direitos das mulheres. Acho que ele viu também a mãe sempre trabalhando e sempre enfrentando muito hate, muita coisa. Então, e ele teve sorte de no colégio, apesar de ser um colégio desses de elite, muito padrão de São Paulo, em que você tem ali uma coisa meio... de comportamento meio bizarro. A turma dele sempre foi uma turma diferentona, eles eram até meio zoados na escola, eram a parte daquele mundo, vou para Porto Seguro na formatura e a balada da tequila, eles eram uma galera mais na deles. Então isso também ajudou a moldar meninos que são bem contemporâneos no sentido de entender a necessidade de ser... Você é brava, Vera? Feministas, etc. Eu acho que eu sou mais brava que o Cabral. Ele é o tipo de pai que enche a garrafinha d'água todo dia de manhã para ir para a escola, e ele leva e busca sem reclamar. Eu sou mais, dá teus pulos aí, se vira. Empurra. E tem um negócio super bonito, que eu já vi várias fotos suas com os meninos em shows.
né? Você gosta de música, você gosta já se encontrou em shows. Qual que é o papel da música na sua vida? Nossa, imenso. Eu acho que junto com o exercício físico e a terapia é o que dá esse suporte para aguentar fazer várias coisas e aguentar o tranco, aí sim, emocional pesado, que é um trabalho em política há 30 anos. Então, sempre foi muito importante. Eu cresci nessa casa que eu descrevi, mas que também era uma casa muito musical. Meus pais gostavam de música, discutiam música, disputavam sobre música. Ah, não, fulano é melhor que Beltrano. E na minha infância, da minha irmã, sempre tinha um negócio, quem escolhe a fita que vai tocar na viagem. E aí a gente tinha que aguentar horas ali das fitas dos meus pais e para poder pôr as nossas. A gente ameaçava jogar algumas fitas deles pela janela, porque não aguentava mais. Então a coisa da música era uma coisa que construiu esse tecido familiar muito fortemente e que continua, né? O meu pai hoje está com uma condição neurológica já bem avançada, mas música ele ainda lembra as letras, lembra a melodia. Ele ouve, se emociona, canta, dança. Então, ainda conecta muito. E comigo não é diferente. Com a minha irmã também não. Minha irmã também tem coleção de vinil. A gente foi junta para Austin para assistir um festival de música. Ela adora, eu adoro. Não, tem um monte de gente que vê foto, vê em festival, vê a gente em festival e fala, mas você ainda aguenta em festival? Esse tanto de gente, é fila, não sei o que, não sei o que. Por que a gente ainda vai em festival, Vera? Conta pro pessoal. Porque a energia é muito boa, né? A energia realmente de você ver o artista ao vivo é diferente da de você ouvir a música. E tá com as pessoas, e pular, e tá naquele ambiente. Eu gosto até do banheiro químico. Eu gosto de tudo de festival. Eu gosto até do perrengue. O meu marido não gosta mais. A gente tem uma história clássica. A gente morava em Brasília e veio com outros amigos. A gente tem um grupo muito grande de amigos que gostam de show, que gostam de balada e gostam de festival. E a gente veio para ver o The Killers, a primeira vez que eles vieram ao Brasil. O show atrasou horas. E era num domingo, a gente trabalhava em Brasília. Não mais que o Caetano em Transa, né? Que a gente quase morreu encharcada. Aquele foi embora, não aguentei. Mas o Killers, eu tava lá esperando. Era para eles entrarem, 10 da noite, era 1 da manhã, não tinham entrado ainda. E aí meu marido olhou pra minha cara e falou assim, essa é a última vez que você me traz pra uma roubada dessa. Me deixa envelhecer em paz. E ele fez, e isso virou um bordão na nossa turma de amigos, me deixa envelhecer em paz. Vamos falar um pouquinho de trabalho. Bora. Né? Você falou dessa entrada de se encantar com o jornalismo, conhecendo ali o Reinaldo. Como é que foi esse agora eu vou fazer a faculdade, é isso que eu quero? Conta um pouquinho do início da estudante e da carreira. É isso, eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, escrevia relativamente bem, era ali destaque nas redações, fazia as redações dos meus amigos, aí alguns deles tiravam nota maior do que eu, depois o Reinaldo veio dizer, você acha que eu não percebia que era você que fazia a redação dos outros? Que maravilhoso! Era o estilo, eu achava que eu estava fazendo um estilo completamente diferente, tipo Vera Magalhães e seus heterônimos, mas eu só estava ali fazendo a redação dos outros, muitas vezes o professor sempre sabe. Nota maior que a minha, mas tudo bem. Então era isso, mas eu não sabia muito o que fazer com isso, né? Pensei, eu não vou fazer letras, não exatamente. Tinha ali um sonho, eu quero ser escritora, eu queria escrever novela. Queria ser roteirista de novela. Eu e minha irmã, a gente fazia novelas. Então, sempre a coisa da escrita estava ali presente. Eu sabia que eu não queria fazer direito para trabalhar com direito, embora a ciência, o direito me encanta e me interesse. E aí, quando o Reinaldo surgiu, eu falei, putz, é isso, eu quero ser jornalista, quero trabalhar com isso. E foi lá pelo 2º ano do ensino médio. E aí, eu pus na cabeça que eu queria entrar na ECA, na USP. E são 25 vagas de manhã e 20 à noite. Eu estudava numa escola particular em São Caetano, que não era das mais bambamãs de colocar gente na faculdade. E aí eu tracei um plano, fui fazer vestibular, fui fazer cursinho, quer dizer, no 3º ano do ensino médio, junto com o colégio. E eu lembro que eu tinha uma planilha assim no meu quarto, tudo que eu tinha que estudar, com as datas, e aí eu ia ticando, meio tarefeira, assim. E aí eu entrei na USP no 1º ano que eu prestei, foi lá até que eu conheci o meu marido, o Cabral, ele era da minha classe da faculdade.
E aí eu achei, falei, é isso mesmo que eu quero. Foi um novo mundo. Imagina você é uma garota de classe média do ABC, meio patricinha, e você entra na USP. Com aquele Choque de cultura, de pessoas diversas, vindas do interior, vindas dos mais diferentes, das mais diferentes realidades, gente que morava no CRUSP, gente que comia no bandejão. Fui lá comer no bandejão, vinha um leite cru, assim, frio, junto com a comida. Eu falei, nossa, essa é a minha nova vida, né? E aí, eu acho que isso ajudou a moldar quem eu sou. Ter estudado na universidade pública, ter ido fazer matérias na Letras, na economia, na FEA. Então, isso teve um papel muito grande para dar um sacolejão. Eu falei, nossa, eu era a garota do ABC que gostava de rock, que ia para balada, Lide Coturno, e que tinha lido os livros da escola. Aí eu entrei na USP, aí eu lembro de pegar a biblioteca dos meus pais e começar a baixar os Proust, os Camus. Eu falei, gente, eu tenho que me aculturar, que senão eu não vou dar conta de conversar com a galera, sabe? Esse choque ali de que você precisava correr atrás de umas referências que você não tinha. Eu tinha muita referência de música e de cinema, nisso eu me garantia. Falei, não, na literatura dos clássicos tenho que ir atrás. E pá, vamos lá, vamos ler os clássicos. Então, foi muito importante para mim ter estudado na USP. Tem 25 anos que a sua carreira começou lá na Folha. Né, que você entrou. 32 anos. É muito tempo, muito 31, tempo. Fala um pouquinho desse início num veículo muito grande, né? Já tinha estado em veículos anteriores. Na Folha, você tem razão. Mas na Folha é o primeiro veículo nacional que tem um alcance nacional. O que marca o início dessa carreira? Assim, o que dessa época que você se lembra que foi muito marcante? Então foi isso, em 93 eu entrei no Diário do Grande ABC e foi o Reinaldo que me contratou, ele era diretor de redação do Diário e eu fui fazer suplemento de TV. E aí eu fazia o resumo das novelas, esse tipo de coisa. De alguma forma você escreveu para novela? Viu? Realizei. Aí houve uma crise, mataram um sindicalista em Santo André, que era um cara importante no PT, na CUT, e o Diário do Grande ABC era muito cioso de uma coisa assim, não podemos tomar furo no nosso território. E a Folha, nessa época, tinha um suplemento, ABC. E aí eu fui para uma editoria de emergência de política. E aí, não sei se por sorte de principiante, por faro de repórter, eu comecei a dar uns furos nessa cobertura. E aí eu fui puxada de vez para o caderno de política. Então, isso a gente está falando de 1993. O meu primeiro ano no jornal já fui puxada para isso. Aí, 94 era um ano de eleição presidencial. E eu fui designada para ser carrapato já de um candidato. Carrapato é como a gente chama o repórter que fica ali dedicado a um candidato. E fui cobrir a campanha do Francisco Rossi. E aí ele foi para o segundo turno, era um azarão ali, foi para o segundo turno. Então eu fui dando muita sorte no começo da minha carreira de fazer coisas que eram pequenas, mas que geraram alguma evidência. Isso em 94, aí em 95 eu continuei na política, em 1996 eu fui editar o caderno de política aos 24 anos. E eu era a única mulher da editoria, inclusive entre os repórteres, todos muito mais velhos que eu, inclusive os repórteres, os outros fechadores. E eu editando, e editei uma eleição municipal, que no jornal era muito grande, eram 7 cidades, campanha. Então, isso me deu um estofo para ir para a Folha. Quando eu fui finalmente para a Folha, eu tinha rodado muitas áreas do jornal, tinha sido pauteira, tinha sido sub, tinha feito coluna, porque eu dava plantão na coluna e cobria férias na coluna, e tinha sido editora. Então, eu fui como redatora, porque na Folha... Eu tinha passado o estágio. Eu fui como redatora, então uma coisa ali, mas quando eu cheguei, eu já tinha muita experiência. Isso também me fez crescer relativamente rápido na Folha. Aí nas férias da pauteira era eu que ficava, e depois eu virei pauteira de política definitivamente. E aí a sucursal de Brasília me chamou, o Valdo Cruz era o diretor da sucursal, falou, você não quer vir para Brasília? E aí, neste momento? Não é uma coisa banal. Não é uma coisa banal. Até você já estava casada também.
O que é a diferença de cobrir política em São Paulo e em Brasília? O que é o aprendizado Brasília na sua vida? E como que isso mexeu com a sua vida pessoal também? 100% importante, é fundamental para quem eu sou hoje. Não teria tido a carreira que eu tive no jornalismo político se não tivesse passado por Brasília. E eu sempre falei isso para todos os repórteres com os quais eu trabalhei depois disso. Vá para Brasília, tente ir para Brasília. Sou aquela chata que fico instando as pessoas a irem para Brasília, porque você pode até ser bom repórter, você pode até fazer uma carreira de sucesso, mas não vai ser a mesma coisa que você viver por dentro o dia a dia do poder, saber como é a movimentação, como são os diálogos, até para tirar a paixão, né, que as pessoas muitas vezes têm pela política, porque lá você vai mergulhar por dentro e você vai dar adeus às ilusões. Você vai deixar de... Real política. Esse político é diferenciado, ele é o máximo. Não, são realmente, no dia a dia, no fazer da política, são muito parecidos. Na maneira como se movimentam, na maneira como pautam os próprios interesses e os interesses que eles defendem. Então, foi fundamental eu ter ido. Foi uma coisa complicada, porque é isso, eu já era casada, o Cabral trabalhava em Cotidiano, trabalhava na Folha também, então cobrindo cidades, ele não cobria política nessa época. E aí eu fui com a promessa de que em breve haveria uma vaga para ele, e a gente ficou na ponte aérea. Eu falei, não vou ficar tomando pílula, engordando enquanto eu tô em outra cidade e tal. A gente dá um jeito. E aí eu engravidei no segundo mês que eu tava lá. Isso precipitou a ida do Cabral para lá. Ele também foi para a política e meio moldou a nossa carreira, a minha e a dele. Ele fez o painel, depois foi para a Veja, depois eu fui para a primeira leitura, voltei para a Folha e fui para o painel. E os dois construíram a carreira na política e a gente construiu um grande grupo de amigos, que são amigos até hoje, dos jornalistas de Brasília e que hoje estão por aí. Então, Natuza, Neri, Alan Grip, que é diretor de redação do Globo hoje, o Fábio Zanini, que é do painel. Nossos melhores amigos foram construídos nesses anos de Brasília. Tudo baladeiro. Todo no mundo da balada, tudo nos shows. E aí, os meus 2 filhos nasceram em Brasília, então eu tenho uma ligação fortíssima com a cidade. O que você lembra de cobertura em Brasília que fez assim, você falou, agora eu realmente estou entendendo como isso funciona. Me conta um acontecimento marcante nessa cobertura. Bom, tem um que eu sempre conto, porque é o que ficou mais rumoroso, mas que eu acho que ajuda a entender como as coisas se dão lá na cidade, né? Era 2007, o Supremo Tribunal Federal estava decidindo se acolhia ou não a denúncia do caso do Mensalão. Então, em 2005, explode o escândalo do Mensalão, tem uma CPI, essa CPI leva a um indiciamento de várias pessoas, e aí a Procuradoria-Geral da República, o procurador na época era o Antônio Fernando, nomeado pelo Lula, denuncia uma série de políticos, de operadores, de empresários, de publicitários, e isso dá origem à denúncia do Mensalão no Supremo. Relator Joaquim Barbosa. Então, esse momento de 2007 era para decidir se aquilo iria virar um processo, se as pessoas iam virar réis. E foram 3 dias de longas discussões no plenário do Supremo e eu cobrindo pelo painel da Folha. E foi uma coisa que deu logo de início muita crise, porque os fotógrafos pegaram os ministros trocando mensagem entre eles, meio discutindo os votos. O que você acha? O que você acha disso, daquilo? E isso foi um escândalo. Foi o Globo que trouxe, uma matéria do Alan Grip. E eu, no final do 3º dia dessa discussão, quando tinham sim decidido tornar ré quase todo mundo do Mensalão, eu estava jantando num restaurante do Piantella. Piantella era um restaurante onde todo mundo encontrava, os políticos iam, um restaurante muito tradicional. Eu estava no bar do Piantella, esperando meu marido, numa área externa. E eu vejo o Ricardo Lewandowski saindo, falando no celular. E ele falando com alguém que ele chamava de Marcelo. Então, Marcelo, eu estava tinindo nos cascos. A nossa intenção era amaciar para o Zé Dirceu, mas todo mundo votou com a faca no pescoço. Então, ele estava dizendo para a pessoa que a intenção inicial era amaciar para o Zé Dirceu, que ele estava tinindo nos cascos para fazer isso, mas que pela pressão do vazamento das mensagens, eles tinham acabado
decidindo abrir a denúncia. E eu ouvindo isso, ele falando aqui do meu lado, tendo que ficar com o vinho, assim, fingindo que eu não estava prestando atenção nenhuma. Escondendo o rosto com o cabelo. Aí bem cena de filme. Ele voltou para a área de dentro do restaurante. Eu liguei para Renata Lupretti, que era minha editora no painel. Eu falei, Renata, a gente tinha um bordão que falava, Renata, quando era uma coisa muito assim. Ele me falou, Renata, eu dava uns pulinhos, assim, aconteceu isso assim, assim. Ela falou, você vai voltar para o seu lugar, você vai anotar tudo que você escutou, você vai pegar o máximo de informações possível aí, de ambiente, de horário, com quem ele estava, com quem ele falou e tal, não sei o quê. E isso é muito grande para o painel, isso é manchete do jornal. Amanhã a gente vai fazer uma grande matéria a esse respeito. E era uma matéria que você não podia ouvir o Lewandowski, depois você tinha que publicar e soltar essa bomba e vamos embora. E assim foi. Então, eu acho que esse é um episódio muito ilustrativo da coisa de como em Brasília as pessoas se encontram nos restaurantes, nos bares, e isso leva a pautas. E se você não tiver com os ouvidos abertos e não tiver uma independência muito grande, muita gente se questionaria se iria publicar ou não. Mas eu achei que aquilo era relevante jornalisticamente. Então, acho que esse episódio ele traz várias... É puro suco de Brasília. Puro suco de Brasília, totalmente. Você também trabalhou na Veja, então sair do jornal e ir para a revista e continua e já trabalha há tempo no rádio. O que esses dois meios diferentes marcaram a sua carreira? No que isso complementa a Vera como jornalista? A minha ida para o rádio é uma consequência do acidente que foi a minha passagem pela Veja, né? Foi um período complexo, porque eu era editora do painel e o Lauro Jardim saiu para ir para o Globo. Ele era o principal colunista do Radar, que é o equivalente ao painel. E foi criar uma nova coluna com o nome dele no Globo. E o Eurípides Alcântara me chamou para ser a editora do Radar. E o editor do Radar tinha um cargo de editor executivo. Então, era um salário bem maior que o meu. E uma projeção diferente. Fazer uma coluna que tinha muito mais economia também, além de política, do que o painel tinha. E eu me lembro de ir falar com o Otávio Frias, isso era 2015. Dessa proposta, e que eram 40% a mais do que eu ganhava, com essa possibilidade de ser executiva, e tinha uma ideia que eles queriam levar a cabo de fazer uma parte em vídeo. Isso me interessava também. O Otávio tentou me segurar, mas era uma coisa muito instigante para mim fazer essa mudança. Justamente por ser um outro veículo, um outro meio, e ter essa experiência também. Eu me lembro de montar a minha equipe, mas aí teve uma troca de comando na Veja e 9 meses depois eu fui demitida. Meio sem aviso prévio, não era como se a coluna tivesse ruim ou se tivesse alguma coisa. Foi uma demissão do tipo, quero montar o meu time. E eu me vi muito perdida nesse momento, porque para mim era como se eu tivesse zerado as opções que tinha. Porque eu achava que eu era uma colunista de política, ponto final. E aí veio esse convite para o rádio. E eu confesso que eu tinha meio preconceito com rádio. Eu achava que para um jornalista de política, o rádio era um meio menor. Que lá não tinha muito espaço para bastidor, não tinha muito espaço para análise, ainda mais numa rádio como a Jovem Pan, que era uma rádio de um perfil mais popular. E eu lembro de ir muito com o pé atrás, diante do convite que eu recebi do Patrick Santos, que era o chefe de redação na época, e do Tutinho, o próprio Tutinho. Consultei muita gente. Nossa, você acha que eu vou acabar com a minha carreira se eu for para o rádio, não sei o que e tal. Mas aí surgiu também um convite do Estadão. Então, eu achei que fazendo esse mix, eu poderia continuar com o jornalismo sério, entre aspas, no jornal e fazer o rádio. E acabou sendo a melhor coisa para mim, porque o rádio te obriga a didatizar o seu conteúdo. Então, você tornar a política palatável para quem nunca se interessou muito por política. E isso deu uma liga ali. Eu lembro das pessoas me encontrarem na rua e falarem, nossa, eu passei a entender política depois que eu passei a te escutar. A voz tem muito disso, né? Das pessoas confiarem naquilo que elas estão ouvindo. Eu me lembro que eu estava em Campos do Jordão, comprando meia numa loja que eu gosto de lá, que é muito boa. E uma senhora falou, peraí, eu tô reconhecendo essa voz, você é a moça do rádio? Quando você tá no jornal impresso, você não existe, ninguém te conhece, ninguém te reconhece. Então, isso foi uma guinada na minha carreira.
Logo em seguida, ainda nesse mesmo ano, 2016, a gente está falando do segundo semestre de 2016, e era um ano muito tumultuado, cobertura do impeachment da Dilma, cobertura do início do governo Temer, eu recebi um convite para fazer a última temporada das Meninas do Jô. E foi por meio da Natuza Neri. Ela não podia num dia, me indicou para cobrir um buraco lá. O Jô gostou de mim, começou a me chamar umas outras vezes e eu fiz aquele segundo semestre com uma relativa frequência. E aí foi o meu primeiro contato com a TV. Então, a demissão da Veja, na verdade, foi o melhor que podia ter acontecido para mim. Porque me abriu um horizonte para outros veículos nos quais eu nunca me imaginei possível. Eu achava que a minha voz era fanha, que eu não era bonito o suficiente para estar na TV e que eu não tinha o padrão daquele padrão ali de âncora ou de repórter de TV. Então, que imagina que o meu destino era estar lá nas letrinhas. E não. Eu acho que também coincidiu de ser um momento em que os próprios veículos estavam se abrindo para jornalistas do impresso. E aí casou super bem e o resto é Tem isso. uma coisa de destemida nisso, né? De te chama, você... então eu vou. E aí a gente chega no Roda Viva. A primeira vez que eu fui convidada para a bancada do Roda Viva, eu fiquei muito tremida. Eu falei, como assim? E aí eu lembro que a gente estava sentada mais ou menos nessa posição, era a primeira na bancada do seu lado. E aí, gente, é muito impressionante a quantidade de coisa que ela faz ao mesmo tempo. Então, abre, você olha, assim, natural, câmera, um monte de gente na bancada, um monte de gente que muitas vezes você não encontrou antes, pessoalmente. O convidado, o ponto, você fica de olho no celular, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Você tem um controle. E eu falava, gente, como é que ela faz isso? Eu lembro, eu cheguei e falei com a Juliana, você não está entendendo. Não é apresentar um programa, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E ela vê o que as pessoas estão comentando e ela faz a pergunta no outro bloco a partir do que ela viu. Como é que você faz o Roda Viva? É isso que todo mundo quer saber. Bom, para mim foi um aprendizado, né? Eu cheguei ali depois de uma temporada curta, mas marcante da Daniela Lima, à frente do programa. Porque ela chegou como âncora na atual gestão ali do comando da TV da Fundação Padre Anchieta, com a proposta de dinamizar o programa e fazer ele voltar ao que ele era antes, porque ele estava num período ali meio dormitando. E ela fez isso muito bem, apesar de ter ficado poucos meses à frente do programa. Eu lembro, inclusive, essas coincidências, né, essas sincronias nas quais eu acredito, se eu tenho algum misticismo disso. Eu estava na primeira bancada dela, ela fez uma bancada só de mulheres, e eu estava lá porque foi eu que contratei a Dani na Folha. Ela também foi editora do Painel, então a gente tinha uma ligação. Ela me chamou para essa primeira bancada dela e depois eu fui a pessoa a sucedê-la quando ela teve o convite para ir para a CNN. E era isso, nunca tinha feito nada com teleprompter, nunca tinha usado ponto, então tem um período de treino, tem um período ali. Mas eu sabia algumas coisas. Eu sabia que eu queria diversidade no programa, sabia que eu queria trazer pessoas de outros veículos que não só os veículos mainstream, e eu sabia que eu queria dar uma mexida em quem ia para o centro, trazer mais mulheres, trazer mais pessoas pretas, trazer indígenas. Então, com esse ali desenho inicial, eu fui construindo aos poucos. Difícil o início ali, maquiagem, figurino, tem todo um universo novo que não é exatamente a parte jornalística. Mas na parte jornalística eu achei que eu meio me garantiria e que eu tinha que aprender a forma. Então eu me concentrei muito nessa coisa da forma. Fui para fono, eu fiz muitos pilotos, eu fui pro oftalmo para fazer uma lente que me permitisse ler o teleprompter e ler a minha anotação. Vocês não aqui. sabiam que ela lia, né? Porque ela fala tão fluido que não dá para acreditar, mas tem ali. E ela lê muito rápido e ela não engasga. Engasgo, direto, não engasga, não muito. engasga, velho. Eu assisto toda semana. E assim, quando engasga, parece que foi de propósito. Ela só tava falando e embaranou. Tem a gente teve juntas num evento da ONU, onde foi muito emocionante a sua fala. Foi uma das melhores falas que teve lá, que você contou um pouco de como o Roda te transformou a partir das pessoas que você acabou de contar, tinha meta de levar. Conta um pouquinho para todo mundo saber, porque foi muito legal aquilo que você falou lá. Pois eu venho de uma geração, né, e também de uma família em que
a questão do privilégio não era muito discutida. Eu venho de uma família privilegiada, eu estudei na USP, o que já é uma outra camada de privilégio. Eu comecei no jornal muito cedo, sendo mulher, o que é raro. Tive uma ascensão muito rápida na carreira e muito constante, o que também não é comum entre as mulheres. Então, por muito tempo, para mim, a coisa do eu tô ralando, eu tô fazendo o meu e isso, eu tô crescendo, era uma verdade absoluta. Também uma geração, essa que começou a trabalhar nos anos 1990, muito competitiva. A gente foi moldada a competir entre a gente. Então, mulheres eram vistas muitas vezes como adversárias para as mesmas vagas. Eu lembro que quando eu cheguei a Brasília, a meca do jornalismo político eram mulheres mais velhas e tal, e que eu admirava, mas que eu sabia que tinha muita treta entre elas, que elas competiam entre si. Então, nesse ambiente de competitividade e tudo, o feminismo era uma coisa muito afastada para mim. Eu achava que era ali coisa identitária, com a qual eu não me identificava. E foi a partir do momento em que eu cheguei na TV e me vi diante desse desafio de montar as bancadas e de levar as pessoas para o centro da conversa. E ao ouvir as conversas que surgiam ali, a partir dessa abertura para uma diversidade maior, que eu comecei a entender onde eu me encaixava, onde a minha carreira e essa minha trajetória se encaixavam nas discussões sobre branquitude, sobre privilégio, que para mim eram muito teóricas e muito afastadas e que começaram a fazer todo sentido com coisas que eu tinha vivido, que eu tinha visto e que muitas vezes eu tinha passado batido. Então, isso mudou, de verdade, e sem demagogia nenhuma, a minha percepção sobre feminismo, sobre o racismo, né? Por muito tempo, aquela ideia de que o Brasil era um país cordial e que não tinha racismo. Eu não pensava muito sobre isso, mas me parecia que fazia algum sentido quando eu via os Estados Unidos muito violentos e aqui uma certa, né, aquela democracia suposta. E eu comecei a entender que não era nada disso. Então, o meu letramento para essas questões veio muito em razão do Roda Viva. E de ser um momento em que eu peguei o programa, em que o Bolsonaro estava pintando 7 na pandemia, e desafiando a ciência, e afrontando a democracia, e tratando de tirar direitos dessas pessoas e ameaçando o meio ambiente, e que o programa começou a ser uma trincheira de resistência a esses vários negacionismos. E isso foi muito importante para mim. Então, levar pessoas como o Krenak... Eu ia te perguntar isso, nomes que explodiram sua cabeça. Krenak, o próprio Silvio Almeida, quando ele foi, e que ele não estava no radar, ele foi na minha primeira temporada, e era uma pessoa negra falando a partir do exterior, de uma cátedra, e com o jeito que ele falava, foi um roda muito impactante para muita gente. Eu levei o Emicida, e o Emicida falou coisas muito importantes ali que abriram a minha cabeça. Eu lembro que eu era leitora, muito fã da Chimamanda Ngozi. Eu batalhei por mais de um ano para levá-la, e quando ela foi um programa também muito importante para discutir essas questões de feminismo. Então, tudo isso foi mudando o jeito do meu mindset, o jeito que eu pensava. Coisas que eu tinha como verdades muito absolutas caíram, ou eu me permiti pensar diferente em relação a outras. Então, mais do que os programas de política, esses programas sobre outros temas foram muito importantes para a minha formação. E estar no Roda, podendo falar de outros assuntos, que não só política, que era um tema que eu vinha trabalhando há 20 e tantos anos, e agora já são 30, para mim foi a coisa mais legal que eu fiz no jornalismo. O que é meritocracia, depois de conversar com tantas pessoas diferentes e ver outras realidades? Pois eu acho que sempre vai ter, né, uma importância do que você faz e do que você se dedica. E eu acho que isso está voltando um pouco, né? A gente está vendo aí com essas coisas tipo teologia da prosperidade e a sua extrapolação para a política e para os negócios, uma volta desse discurso meritocrático, mas nunca é só mérito, não é. Quando você parte de lugares diferentes, você tem aí uma vantagem competitiva gigante, que o mérito não vai explicar. E depois que eu passei a conviver com pessoas que não tiveram esse privilégio no início, mas que em algum momento foram atendidas por políticas públicas que deu a elas acesso a espaços que elas antes não tinham
a esse acesso e no que não lhes era permitido estar, e eu vejo o tanto que essas pessoas têm de talento, tanto que elas contribuem, tanto que elas têm de força e capacidade de engajamento e de trazer outras pessoas, aí você vê que tudo é uma questão de acesso. Então, o mérito é terciário. As oportunidades são muito mais importantes do que o mérito. O mérito, ele só pode ser mostrado se as pessoas têm oportunidades iguais. Isso é muito evidente. E falando em oportunidades, eu acho que a gente volta de novo para o tema da coragem, porque você precisa pegar a oportunidade quando ela aparece, e para isso precisa mesmo de ter coragem. A gente se conheceu em fevereiro de 2022. Foi a primeira vez que... 2020? 2020, Foi a primeira vez que você foi no Mamilos. Era Bolsonaro e o Congresso pegando fogo. A gente super feliz que você ia no Mamilos a primeira vez. E foi a primeira vez que frontalmente o Bolsonaro te atacou, nominalmente. Você foi informada desse ataque durante a nossa gravação, no final da gravação. E eu acho que aquilo conectou você e a Juliana de um jeito muito especial, porque a gente viu o impacto que isso teve sobre você. Você passou mal, teve que sair, né? Não finalizou a gravação. A gente ficou assim consternada com a gravidade da situação que estava acontecendo. Foi muito difícil naquele momento. Eu queria te perguntar um pouco de como você conseguiu sobreviver emocionalmente a esse período, porque você vem enfrentando o hate ao longo da sua carreira. Mas ali eu acho que foi um ápice, uma coisa assim, muito assustadora. Foi um primeiro ápice, né? Isso era um pouquinho antes da pandemia fechar tudo, né? Uhum. E o Bolsonaro tinha usado o carnaval daquele ano, que é o carnaval do Golden Shower lá, do Golden Shower acho que foi do ano anterior. O carnaval seguinte ao do Golden Shower foi marcado pelo fato de o Bolsonaro usar o WhatsApp dele para convocar uma manifestação contra o Supremo. Uma fonte me passou as prints, me passou todo o contexto em que ele estava mandando um vídeo incitando as pessoas a irem às ruas no 15 de março, logo depois do carnaval, para afrontar o Supremo, pedir o fechamento do Supremo, etc. Eu publiquei isso, foi manchete do Estadão. Ele, num primeiro momento, não negou, depois passou a negar com uma história louca de que aquilo era de antes da campanha, que era de 2016 ou 2017, sendo que tinha vídeo dele tomando posse no vídeo que ele tinha mandado para as pessoas. Então, era uma coisa totalmente desconexa. Mais uma coisa lunática. Mas o fato é que ele começou a me atacar pessoalmente. Eu lembro dele numa solenidade no Palácio, que foi nesse dia que a gente estava gravando Mamilos, falar que ele não era da minha laia. Ainda bem, mas quando isso vem do presidente da República, você começa a ser avisada pelas fontes, avisada pelo comando do jornal, e o jornal fala assim, fica calma, a gente vai te defender, fica calma. Aí a coisa vai escalando muito rapidamente, e foi um dia que eu tive uma manifestação física, eu fui para o banheiro e eu passei mal, vomitei. Depois a gente finalizou assim, a gente voltou e finalizou. Você terminou e saiu passando mal, porque realmente era um negócio muito grave. Muito violento, porque quando parte do chefe de Estado, investido do cargo, dentro do palácio, ele autoriza toda aquela rede a vir em cima de você, que foi o que aconteceu. Nessa época eu ainda estava no Twitter, então começou a vir muito ódio pelo Twitter. Foi a primeira vez que foram atrás da escola dos meus filhos e publicaram coisas a respeito dos meus filhos, publicaram o nome da escola. Então começou a ter umas coisas muito violentas. E o episódio seguinte de um hate assim fora de controle foi quando eu fiz a pergunta para ele no debate. 2 anos depois, já na reeleição. Vera, assim, veio uma turba em cima de você, foi muito violento, é uma coisa assustadora porque envolveu sua família, você chegou a andar de carro blindado, porque foram muitas as ameaças, e depois você vai e encontra com ele. Hora nenhuma você deixou de trabalhar, e aí teve essa oportunidade, aí você faz uma pergunta para ele, assim, como é que foi estar de frente para ele? Como é que foi aceitar o convite para ir lá e estar presente? De onde que sai essa energia, essa força para falar, não, eu vou sim?
A gente tem que fazer um trabalho, né, Cris? Eu lembro que eu passei óleo de lavanda, lá cheirei e tal, ensaiei a pergunta, fui Tampei na o umbigo. fonoaudióloga, tampei o umbigo, tudo isso, mas é que não é dado, eu acho que não me é dado escolher. Eu estava numa posição em que a TV Cultura era copatrocinadora do debate, junto com a Band. E eles me escolheram para fazer a pergunta. Eu fui sorteada, na verdade, a minha pergunta era para o Ciro Gomes com comentário do Bolsonaro. E eu sabia que eu queria fazer uma pergunta focando no que o Bolsonaro fez a respeito da pandemia. Eu sonhei com aquela pergunta, isso foi engraçado. Eu ia fazer uma pergunta sobre outro assunto e eu sonhei que eu estava fazendo uma pergunta sobre vacina. Lembro de acordar o Cabral e falar assim, eu sonhei que eu vou fazer uma pergunta para ele sobre vacina. Ele falou, eu falei, Aí eu fui pensando... E aí eu moldei aquela pergunta, que era uma pergunta para o Ciro, a respeito de como o negacionismo em relação à vacina da Covid tinha levado à queda dos indicadores de toda a vacinação no Brasil. Levou a que o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, que era uma referência para o mundo, ficasse capenga. E algumas vacinas que já tinham tido indicador de 98% de adesão estavam com coisa como 47%, 50%. Então essa foi a pergunta, uma pergunta técnica, com números e com dados, para o Bolsonaro comentar. Mas eu perguntava nominalmente, quanto o senhor acha que o negacionismo do governo Jair Bolsonaro contribuiu para isso? E quando ele vem para réplica, para comentário, ele vem para cima de mim e não responder a pergunta que eu era vergonha do jornalismo brasileiro, que eu devia ter alguma paixão secreta por ele, porque eu dormia e acordava pensando nele, e etc. E já com essa coisa, né, machista, ali, misógina, absolutamente sexista, e tentando trazer para um lugar de estigmatização sexual. Mas eu fiquei plena. Estranhamente, não tremi na base nem nada, porque eu queria fazer uma pergunta que era destinada a ele mesmo. Você também não foge, né? Eu assim, não imaginava que ele fosse ter aquela reação. Assim, veia da treta forte. Eu não achava que ele ia ter aquela reação, mas eu acho que a reação comprovou a pergunta que eu tinha feito. Eu acho que foi um CQD ali. E eu acho que teve um peso, porque todos os candidatos repudiaram. E nos dias seguintes, a própria família Bolsonaro veio pedir desculpa, porque viu que isso estava tendo um impacto. O Eduardo Bolsonaro me pediu desculpa, ele que vivia me atacando. Mas aí, dias depois, um apoiador dele, o deputado Douglas Garcia, veio me acossar num outro debate, no debate ao governo do Estado. E aí eu senti. Porque aí tinha uma proximidade física e uma coisa que eu não estava esperando. Ele veio até mim, burlando a segurança, ele entrou com uma credencial de convidado para me acossar e me colocar nas redes. E aí eu tive um reflexo, que aí eu não sei de onde saiu, que foi de filmar ele de volta. E aí foi aquela treta toda que o Leão jogou o celular, etc. Esse eu não esperava. Esse me pegou bem mais desprevenida, me deixou bem mais nervosa. Cheguei em casa mal, nervosa, tensa, revoltada. Então, acho que quando você se prepara, você vai mais forte. Mas quando te pega de surpresa, como no dia do Mamilos e como nesse outro dia, aí a coisa bate mais pesado. Agora, Vera, você, ao longo de tantos anos de carreira, vem desagradando fortemente a direita e a esquerda. Isso faz de você uma boa jornalista? Como é que ter esse papel de colocar na mesa a informação e estar sempre em desacordo com o que os outros gostariam de ouvir? Eu acho que não necessariamente isso, Cris, porque se a gente partir desse princípio, você vira um polemista pela polêmica. E a minha ideia não é essa. Então, eu procuro, quando as coisas estão corretas, dizer que elas estão corretas, e quando, por alguma razão, sejam dados, seja uma evidência de que aquilo vai levar a uma crise política, uma evidência de que aquilo contraria o que a pessoa prometeu, aquilo com que ela se comprometeu, com o objetivo com o qual ela se elegeu, apontar com base nessas evidências. E eu acho que, embora para a torcida que não entende a política e que é muito passional, isso me torne realmente ali foco de hate dos dois lados, por parte dos players ali, dos políticos, isso me faz ser respeitada. Então, é isso que faz com que,
mesmo no auge dessa treta com o Bolsonaro, vários ministros dele conversassem comigo. Conversassem em off, porque tinham medo dele. Se o Bolsonaro souber que eu estou falando com você, ele me mata. Mas falavam comigo, era ali que eu obtinha informação. E que agora, mesmo com eventuais críticas que eu faça ao governo Lula, todos os ministros praticamente conversem comigo. O vice-presidente da República foi no programa, vários ministros já foram no programa. Então, eu acho que você constrói a sua credibilidade com base no fato de que as coisas muitas vezes não agradam, mas as pessoas sabem que elas são verdadeiras. No dia seguinte do segundo turno agora, eu disse na CBN que o Ministério do Trabalho era um desastre, sob o comando do Luiz Marinho, não conseguiu falar com a nova parcela dos trabalhadores, e que o ministro, numa reforma ministerial, deveria ser substituído, quem sabe, se não fosse um espaço para o Guilherme Boulos, que está precisando ser testado no Executivo, e que teria aí uma chance de falar com um novo público, não só com o pessoal do movimento de moradia. Então, eu estou olhando para o que está acontecendo, estou analisando que não deu certo, a realidade está aí para mostrar que não deu certo, que a esquerda não está conseguindo falar com essas pessoas, e estou propondo alguma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu faço com franqueza, com honestidade intelectual, e que muitas vezes é visto como uma contribuição para o debate. E aí, nos dias seguintes, eu falei com um ministro, estava falando, e aí, como é que vai ser essa reforma ministerial? O Marinho deveria cair, mas não vai cair, o Lula gosta muito dele, poderia ser uma boa chance para o Boulos. Eu falei, nossa, eu falei exatamente isso na rádio. Ele falou, eu sei, eu te ouvi, e eu concordo com você. Então, para alguém que está ali, olha lá, hater do governo Lula, já está falando mal do governo Lula, mas não é isso, gente, é que ou você percebe a realidade, ou ela vai te engolir dali na frente, entendeu? Eu me lembro de, na época, a Vera apoiou o impeachment da Dilma. Não tem um escrito meu dizendo que eu apoiava o impeachment da Dilma. Isso não é minha função, não sou deputada, não sou senadora, não ia ter que votar isso. O que eu dizia, ela está construindo uma situação de tal natureza que o impeachment vai se tornar inevitável, porque ela está comprando briga com a rua, está comprando briga com o empresariado e está comprando briga com o Congresso. Ninguém se viabiliza politicamente diante de uma situação dessa e com crise econômica. Então, é você saber ler os indicadores. Querer matar um mensageiro, né? E aí a Vera apoiou. Não é isso, eu disse que ela seria empichada muito antes de muita gente dizer. Quando as pessoas ainda... Eu acho que tem muito isso. Eu não douro a pílula e eu não fico no muro. Eu costumo mostrar as coisas e muitas vezes usar palavras muito assertivas para fazer isso. Isso faz com que muita gente confunda isso com torcida. Só que não é, porque eu sempre dou os dados, sempre dou a linha na qual eu estou me baseando para dizer aquilo. Mas pode ser que ela consiga convencer a bancada tal e tal. Eu estava conversando com essas pessoas e eu sabia que elas estavam no governo e que elas votariam pelo impeachment. Então, eu acho que tem aí uma coisa de um trabalho de muito tempo de construção de fonte, um trabalho de muito tempo de leitura da política, de saber ler o vento, para onde ele está soprando, e de fazer isso sem medo sem querer fazer um head, sem sabe? dedos, né? Todo mundo faz um head. Eu acho que pode ser isso, mas aí no parágrafo seguinte já diz o contrário, porque se der qualquer uma das duas coisas, você tá bem ali, você falou que podia. Eu não faço isso. Agora, me parece que tem tornado cada vez mais difícil o trabalho de trazer essa consciência crítica, né? Trazer o que a gente precisa realmente discutir na mesa por causa do apaixonamento que as pessoas estão. Então, eu lembro que num Roda Viva que eu fui, que era o Celso Rocha de Barros, no centro, depois eu fui ver os comentários e era assim, mas também uma bancada toda petista. Esse programa é petista, na sequência. Mas também é para destruir o PT, que chamam. Para essa bancada toda de direita, eu ofendidíssima, lendo tudo. E parece que essa conversa, ela vai se tornando cada vez menos crítica, mais apaixonada. Como é que você vê esse acirramento das conversas sobre política? Tá mais difícil, não tá? Sempre foi assim? Tem mais gente no debate e é por isso que tá mais complexo? Eu acho que já foi pior, né? No auge do governo Bolsonaro era pior. Agora tá mais fácil, embora eu acho que a esquerda também tem um pouco desse traço de não aceitar crítica e de achar que qualquer um que está fazendo uma crítica ao Lula ou ao governo é fascista, é bolsonarista, é de extrema direita, e isso não ajuda em nada nem o Lula e nem o governo.
Mas, no que toca a mim, ao Roda, as coisas que eu escrevo, as coisas que eu falo, me ajudou muito ter parado de ler comentário. Eu não leio. E agora com o Pablo Marçal e com essa nova onda de hate trazida pelo Pablo Marçal, de um público que aí é um outro público, né? Porque é mais extremado, menos politizado e que mistura coisas que não tem nada a ver com a política para trazer para a política. Então, aquela manosfera mais violenta, machista ali, daquela deep web que começou a aparecer lá nos comentários, eu fechei os comentários. Sair do Twitter é por isso? Saí do Twitter por isso, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque você perde um tempo infinito lendo tretas que não ajudam em nada e que não vão contribuir em nada para o seu trabalho. Se algum político falar alguma coisa lá, que isso precise ser repercutido, vão me mandar. Então tá tudo certo, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tinha quase 1 milhão de seguidores. Você vai abrir mão dessa influência? Isso é uma falsa influência. A gente tem uma ilusão de influência a partir das redes sociais. Primeiro porque elas cada vez menos estão entregando conteúdo jornalístico. Então você está lá se esfalfando em dar uma opinião, fazer uma análise que vai chegar para pouca gente e para pouca gente que interessa. Não é gente que vai assinar o Globo por causa disso. Já foi importante, determinante. Mudou, né? Mudou muito. As redes mudaram esse algoritmo, mudaram essa entrega, e hoje para veículo jornalístico não é tão importante o que esse carregamento a partir das redes. Então eu falei, gente, eu estou trabalhando de graça para o Elon Musk, sendo apedrejada por coisas que eu não fiz, perseguida, um monte de stalker. Por que eu vou estar aqui? Por que eu vou produzir coisa de graça para esse cara que está confrontando a democracia, afrontando a democracia, colocando em xeque a democracia lá nos Estados Unidos, que dirá aqui? Então, isso foi bem antes do Xandão proibir o Twitter. Eu falei, eu já estava lá na frente, já tinha saído e não voltei, não voltarei. Então, acho que dá uma ilusão para a gente de que aquilo é o debate, primeiro, não são bolhas que estão ali se debatendo, que aquela é a visão que as pessoas têm do seu trabalho e não é. A visão que as pessoas têm do meu trabalho é do público que assiste o Roda Viva, é de quem assina o Globo, de quem lê o Globo, de quem ouve a CBN e fala, nossa, eu estava levando meu filho para a escola e você me fez prestar atenção para um negócio que eu nunca prestaria, que é política. Então, esse é o feedback genuíno, sem o crivo das bolhas e sem essa paixão que cega as pessoas. É esse o feedback que eu quero. Por mais que ele seja menor e que ele não chegue tanto a mim, ótimo, eu estou fazendo as minhas coisas, estou fazendo o meu trabalho, e quando vem um feedback espontâneo desse, me faz ganhar o dia, como aconteceu na Flip, como acontece em outros ambientes. Foi legal mesmo. Vera, você acabou de passar por isso, que é essa dinâmica de redes, de distribuição de conteúdo, e sofrer muita pressão por audiência, por número, porque o veículo tem que se manter, porque o programa tem que se manter. Pega o programa, picota o programa, coloca um pedacinho numa rede social, outro pedacinho na outra rede social. E isso, eu e Juliana estamos sempre conversando sobre isso, né? O que é sucesso, o que é audiência, o que é credibilidade num mundo de tanto conteúdo, conteúdos infinitos. Como que você lida com essa pressão? Como que você olha os materiais, os conteúdos que você publica e vê eles caminhando no mundo? O que é a pressão? Porque aí não tem anunciante, porque não vai ter audiência, porque não tem... Como que lida com isso? Que é uma outra pressão aí, é para dentro de casa, é o trabalho mesmo. Essa é uma pressão que a gente sofre, que os veículos sofrem e que cada vez mais existe. Então, quando o Globo fez a renovação do seu hall de colunistas, que isso foi em 2021, que foi nessa leva que eu vim, tinha muito isso de que os colunistas ajudariam a carrear a assinatura e a audiência para o jornal, e isso aconteceu. Acho que hoje o Globo tem um dos melhores times de colunista da imprensa brasileira, e isso por muitas vezes começou a carregar novos assinantes e muita audiência. E nos momentos ali de uma crise, isso faz a diferença. Mas cada vez mais está pulverizada a audiência, inclusive de política. Tem muitos outros veículos em que os colunistas não têm paywall. E aí o conteúdo deles entra sem você ter que pagar. Então você está concorrendo em níveis até com quem desiguais. Quer trabalhar de graça. Com quem está... E nem é de graça. Por exemplo, o G1 paga. Ele paga os colunistas, mas as colunas estão abertas. E é do mesmo grupo. Então, muitas vezes, você tem
está concorrendo com colegas do mesmo grupo para quem não tem paywall e o seu tem. Então, cria já uma concorrência ali desigual. E, enfim, todos os veículos estão atentos a isso, tentando encontrar maneiras de aumentar a audiência. Então, por exemplo, agora com esses comentários ao vivo de debates, de dias que tinha pesquisa, do dia da eleição, isso aumentou muito a audiência. Então, nesse momento, a pessoa quer sentar lá na frente e ver o que o colunista dela gosta, que ela gosta, está dizendo, está trazendo de bastidor. Mas ainda não tem uma fórmula mágica. Os jornais americanos, por exemplo, estão se valendo de games. Tem uma gamificação aí do conteúdo para suprir o que a audiência jornalística não dá mais. Tem muito evento, branded content. Então, tem uma cesta de saídas para tentar fazer com que as pessoas paguem por informação. As pessoas, elas aceitam pagar por streaming de Netflix e tal, não aceitam pagar por informação jornalística. Elas aceitam pagar o Spotify, mas não querem assinar um jornal. Então, tem um desafio gigante. Do ponto de vista da audiência do rádio e da TV, é semelhante. Ainda mais no caso da TV Cultura, que é uma TV pública, que tem ali alguns limites para anúncio, para o que pode ser publicidade veiculada ali. Então, esses desafios existem. A gente é cobrado, eu sou cobrada para que o programa dê audiência. E são geralmente os de política que dão mais audiência. Eu tento diversificar ao máximo e levar outras pautas. Mas quando vai um escritor, a audiência cai. Quando vai um pensador, e aí a gente faz assim mesmo, né? Porque aí você faz um de político para compensar o outro que você quer muito fazer. É meio isso. E não vai ter tanto equilibrando esses pratos, Cris. Mas a pressão, ela existe. Eu acho que essa coisa das redes com os recortes ajuda a levantar uma curiosidade. E aí alguns vão lá e vão assistir na íntegra. Acho que todos esses são recursos que ajudam, mas os algoritmos cada vez estão ajudando menos os veículos jornalísticos. A gente sabe. Pois é. Vera, muito bom te receber aqui. Dá vontade de delícia. ficar, porque a pauta não acaba nunca. Tem sempre coisa para perguntar. Já estourei o tempo, Juliana tá ali, ó. Vamos terminar falando um pouquinho de cultura para as pessoas te conhecerem ainda mais através do que você consome. Um livro que Vera Magalhães adora. Pode ser que tenha lido agora, pode ser que releia sempre. Um livro que eu releio sempre, que foi na minha vida, um chacoalhão, chama A Visita Cruel do Tempo. É de uma escritora americana chamada Jennifer Egan. É um livro ali dos anos 2000. Que título bom. 10. Eu não conheço esse livro, vou procurar saber. Leia. Um filme que você... uma série que você adora. Você é mais romântica, terror, comédia? O que acontece ali de filme? O que é o marcante? Eu gosto mais de drama. Mas o filme da minha vida é uma ficção científica. É Blade Runner. Série, dramalhão, This Is Us. Muito feito especialmente para você chorar em todos os capítulos. Exatamente. Uma playlist, ou um álbum, ou uma música que marca e que tá sempre ali, você dando play. Álbum, vou ser bem clichê, mas não tem como fugir. É o melhor disco já feito e não tem jeito. É o Sgt. Pepper's dos Beatles. Eu sou bitomaníaca. Toda a minha origem musical é bitomaníaca. Meus pais eram bitomaníacos, então não tem como evitar. Uma música... qual que eu vou citar? Vou trazer uma do Wilco, que vem no ano que vem para o C6, eu vou assistir. Chama Jesus Etc. E uma playlist, as minhas, que são as melhores, estão lá no Spotify. Siga no Spotify. É isso. Não foi muito difícil escolher o presentinho que eu queria te dar, porque não queria que você saísse de mãos vazias daqui. Peraí. O presente não é o bolo, é isso? Tem ainda presente. Gente, me chama sempre. Essa biografia do Lou Reed é muito, muito legal. Sei que você gosta dele. Eu acho que você vai adorar. Tem uma amarela que eu não quis dar nada dos Beatles, porque ela vai ter. Então, não vou dar. E aqui um cafezinho do Mamilos para você tomar o cafezinho lendo essa biografia que é de um artista tão especial. Que a Ju fez ainda, maravilhoso. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda ao Mamilos. É uma delícia. Sabe o quanto você é uma inspiração para mim, para Juliana. É um prazer ter você aqui. E eu admiro muito o trabalho que vocês fazem em todas as fases, em todos os cenários, com todas as ali conformações. A gente já fez online também com o próprio Celso de Barros. Então, me chamem sempre, porque vocês abrem de fato o diálogo no Brasil. É muito importante. Obrigada, querida. É isso, temos um programa. Semana que vem tem mais. Um beijo.
Mamilos Café.